assim. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha juventude. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura da vida eterna, a vida eterna. E na idade vindoura, a vida eterna. Então, nós nos deparamos aqui com uma realidade que é uma realidade, assim, que poderia ter um norte diferente. Essa é uma leitura que eu faço. Esse homem poderia ter um fechamento de conversa talvez diferente, porque a palavra de Deus não nos mostra qual foi assim a decisão, mas a gente toma as palavras do Senhor com o sentido de que aquele homem ele não quis abrir mão das suas riquezas. A palavra de Deus ela apresenta essa mesma porção nos evangelhos de Mateus e Marcos, é apresentada em Lucas. Em algumas dessas porções, apresenta inclusive a questão do jovem rico, é colocado como jovem rico, né? Alguém que talvez na sua caminhada de vida ainda era muito novo frente às experiências da vida, mas talvez não era tão jovem mais assim. Era alguém que já tinha uma caminhada, alguém que estava numa idade mediana, mas que possuía muitas riquezas, muitas riquezas. Quando eu fico lendo esse texto, eu fico fazendo algumas ligações, assim, nossa mente às vezes ela vai um pouco mais distante. E aí o Senhor Jesus ele coloca aqui como é difícil para esses que têm riquezas entrar no reino de Deus. Mas existiam outras dificuldades aqui também, e talvez impossibilidades, e essa realidade, inclusive, de um jovem ser rico, né? Hoje a gente vê uma situação muito diferente, né? Acho que a realidade de um jovem rico era um negócio assim, 1 em 1 milhão. E quando isso existia, provavelmente tinha muito mais a ver com a realidade familiar, do contexto familiar daquela pessoa, do que até mesmo com o desenvolvimento ali profissional daquela pessoa em adquirir recursos com o trabalho. Então, a gente vê que havia ali uma realidade que envolvia um nível de maturidade que talvez não estava construído, um coração que estava desfocado do reino, e uma oportunidade, que era essa oportunidade de seguir o Mestre. Seguir o Mestre era a melhor decisão, era o melhor caminho. E nós entendemos isso. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras nas mãos, e quando nós lemos as Sagradas Escrituras, observando esse panorama geral da salvação, nós não conseguimos chegar a uma outra conclusão de que a decisão que nós tomamos como pessoas de servir a Jesus Cristo foi a melhor possível. Ainda alguns tomando essas decisões na sua juventude, outros tomando numa idade mais mediana ou mais avançada, foi a melhor decisão que nós tomamos. Portanto, nós precisamos entender que, primeiro, a vida ela vai nos colocar algumas distrações para que o foco
seja distorcido, para que os objetivos eles sejam embaralhados à nossa frente e a dúvida seja gerada. Porque quando nós olhamos para a vida desse jovem, desse príncipe, desse homem que estava numa meia-idade, a gente pode notar que era alguém que tinha conhecimento, era alguém que tinha instrução, teve instrução. Quando Jesus começa a mostrar e a trazer os mandamentos àquele homem, logicamente se referindo à lei, naquele tempo o que eles tinham nas mãos? A lei de Moisés. E aí é dito, olha, você sabe dos mandamentos? E aí vamos começar a falar desses mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E os outros mandamentos, certamente a ele foram colocados nesse momento. Mas a gente vê que diante de uma realidade, de uma conversa que talvez fosse breve, o Senhor ele colocou ali alguns mandamentos que tinha a ver com o ato de infringir a imagem de Deus que estava na pessoa, no outro. Porque quando fala não adulterarás, você vai adulterar, logicamente que tem um adultério espiritual existente, quando a gente idolatra e adora falsos deuses, mas aqui estava se referindo ao quê? Não adulterarás no sentido físico, então é afetar, é infringir o outro. Mas diz também, olha lá, não matarás. Quando isso é colocado, envolve o quê? Em atentar contra a vida do outro. Não furtarás, em atentar contra as posses do outro. Não dirás falso testemunho. Não atentar contra a realidade da verdade existente no outro. Honrar ao teu pai e à tua mãe. É lidar com aquela realidade mais próxima da autoridade que há diante de alguém. Se há uma autoridade que precisa ser tomado nota e cuidado, é a presença de pai e mãe. Então, o Senhor ele coloca essa realidade, mostrando a este homem e trazendo esses mandamentos, para que pudesse haver um alinhamento, e a primeira coisa era saber como que está o teu coração frente às outras pessoas, frente àqueles que estão à sua volta, como você tem lidado com isso. E ele foi ousado no ato de dizer, não, desde criança, desde muito novo, eu fui ensinado, eu tenho sido ensinado sobre essa realidade, eu tenho guardado os mandamentos. E esse guardar os mandamentos num contexto judaico, assim, na nossa literatura, na nossa linguagem, existem algumas palavras que elas dão a entender tanto para o sim quanto para o não, talvez ao talvez. Mas quando a gente olha numa literatura judaica, a gente observa que não havia ali um meio termo, era o sim ou era o não. Então ele diz, não, eu tenho guardado. E quando ele diz, eu tenho guardado, ele está falando, eu não faço nada disso que infringe os mandamentos. Eu não tenho matado, eu não tenho adulterado, eu não tenho roubado, eu não tenho desonrado meu pai e minha mãe. Todas essas coisas eu tenho observado, eu tenho praticado. E isso daí certamente era algo que aqueles que estavam talvez à volta falaram, uau, que coisa fenomenal. Como que pode uma pessoa tão nova, ela ter tanta propriedade nesse ato de dizer que ela não tem feito nada disso, porque são, querendo ou não, pecados que são os pecados mais próximos da humanidade. Porque num contexto de relacionamento, num contexto de caminhada, o que mais fácil está para acontecer são esses pecados que envolvem o um ao outro. Assim como o Senhor nos chama a abençoar uns aos outros, esses pecados que envolvem o um ao outro e que desagrada a Deus, são os mais comuns. E esse homem, ele disse, nada disso tenho feito, eu tenho observado a palavra, eu tenho observado a lei. Talvez se um desses chegasse aqui e ele falasse isso, nós falássemos, olha, que bacana, fica com a gente, fica aqui conosco, você vai ter oportunidade para falar, você vai ter oportunidade para caminhar, talvez nós chamaríamos ele para ir na nossa casa, para almoçar com a gente, porque era alguém que era admirável. Imagina, alguém rico, cheio da grana, alguém que guarda os mandamentos, alguém que está ali no estágio de vida, de produção, ele está produzindo, ele está no auge da vida dele, é alguém que chamava atenção. Mas aí Jesus, sabendo de tudo isso, que
ali estava no coração daquele homem, e trazendo inclusive a realidade e o link de que a salvação não se dá através do simples observar, do simples cumprir a lei, mas a salvação ela é obtida única e exclusivamente através de Jesus Cristo, faz a ele uma pergunta e um desafio. Bacana, se você é essa pessoa tão convicta, se você é essa pessoa tão determinada no que fala, se você é essa pessoa que de fato tem vivido tudo isso, vende tudo que você tem e segue-me. Por quê? Antes mesmo de Jesus falar acerca disso, esse homem, ele pergunta para Jesus, ele olha para Jesus, e em algumas porções dos outros evangelhos, a pergunta que vem é: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E aí Jesus ele responde, dizendo: vende tudo que você tem e segue-me. Certamente, diante daquela realidade, havia uma realidade de prova, uma prova aonde aquele homem ele demonstraria a Jesus Cristo que estaria disposto a servi-lo, segui-lo ou não, com o abrir mão, o ato de abrir mão. Mas Jesus ele está fazendo um pouco mais além, trazendo a memória, trazendo aquele momento de que, olha, o que sonda o teu coração na realidade não é o cumprimento, a observação da lei, mas o que está no seu coração são as realidades das muitas distrações que a vida lhe oferece e que de alguma forma você está tão preso nelas que você não está sabendo tomar a melhor decisão. Porque a melhor decisão não está simplesmente no ato de cumprir a lei, a melhor decisão está em seguir e servir a Jesus Cristo. Porque quando nós seguimos e servimos a Jesus Cristo, a lei ela passa a ter sentido na nossa vida. Ela passa a ter significado na nossa vida, e esse homem, ele não estava disposto a viver esse lado do que Jesus estava oferecendo. As muitas distrações, e essas muitas distrações, elas podem estar relacionadas com posses que eram posses financeiras, com posses que eram posses emocionais, com posses que eram posses ali de amizades, de relacionamento, porque de alguma forma tudo aquilo influenciava a vida desse homem, a ponto de que, diante do próprio Senhor Jesus, olhando com os olhos para o Senhor Jesus, ouvindo a voz do Senhor Jesus, ele não conseguiu dar esse passo. E aí me chama a atenção o ato de que a família, ela tem a todo momento esse desafio diante dela. Esse desafio de lidar com uma realidade aonde nós estamos ouvindo de Jesus, aonde nós estamos sendo ministrados pela palavra, abençoados pela comunhão, sendo exortado e cuidado pelos irmãos, cuidando uns dos outros, mas às vezes quando o Senhor ele nos coloca numa prova aonde fala: olha, toma cuidado com as distrações, ou até mesmo no seu senso de escolhas, no peso que você dá para as situações, toma cuidado porque você pode estar escolhendo coisas erradas, você pode estar optando por determinadas alegrias, determinadas satisfações que não se comparam àquilo que eu estou querendo lhe dar. Então, é um momento onde todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Atenção. Talvez se pintássemos um quadro aqui de Jesus falando com esse homem, nós poderíamos colocar em alto relevo escrito: atenção, cuidado. Porque naquele momento, a atenção que ele precisava dar era tão somente para as palavras do Senhor Jesus e não desviar, talvez, a sua atenção para o que no coração dele estava e que envolvia o extrato financeiro dele, as posses dele, as conquistas dele, os relacionamentos dele. E quantas famílias não estão aos pés da cruz? Por quê? Não estão dispostas a abrir mão de determinadas distrações, de determinadas determinados envolvimentos que tiram o foco. E esse é um grande desafio, porque quando nós nos dispomos a aceitar e a caminhar com Jesus, parece que as distrações elas aumentam muito, avolumam. Parece
o programa da televisão, aparece a hora extra que pode ser feita, aparece um novo empreendimento que a gente pode entrar, aparece uma nova viagem, aparece um monte de coisa, e nada disso, assim, entendam, nada disso viver é errado. É bom fazer uma viagem, é bom a gente ter novas amizades, é bom a gente estar em família, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque, por vezes, alguns estão substituindo e colocando no lugar de Cristo outras coisas que são apresentadas a princípio como distração. E às vezes nem são coisas assim que são ali para o momento. São coisas que simplesmente aparecem. Quantas e quantas famílias nós conversamos e falam, pastor, olha, nós estávamos preparados, nós íamos, mas na hora que nós estávamos perto de ir, aconteceu uma coisa que bagunçou tudo, o marido ficou bravo, a esposa ficou brava. Um dia desse, conversando com uma família, e eles falando, pastor, parece uma coisa, a gente estava saindo de casa, colocamos o café lá, o leite para ferver, o leite subiu, derramou no fogão e bagunçou tudo, e aquilo virou um alvoroço, e daqui a pouco, eu nem sei mais porquê, eu estava brigando com meu esposo estava brigando comigo, porque falou que eu não tinha atenção, e eu falei que ele que devia ter atenção, e olhar o leite, enfim, aquilo é assim, acabou com o momento, e o momento que eles poderiam estar aqui, eles não estiveram. Às vezes é uma realidade que nós olhamos para um sentido tão somente de conquistas, de material, e quantas pessoas nós já ouvimos, já acompanhamos, e pessoas assim muito talentosas, sabe? Pessoas capacitadas, que oram a Deus, Senhor, me dá um emprego bom, eu quero ter um salário bom, e Deus abençoa, dá um emprego bom, dá um salário bom, Senhor, me dá um carro bacana, Deus dá um carro bacana, Senhor, me dá uma casa legal, Deus dá casa legal, Senhor, me dá uma casa no campo, Deus dá casa no campo. Daqui a pouco, cadê a pessoa? Está na casa no campo, dentro do carro legal, gastando o dinheiro que está ganhando na empresa, e não quer estar mais na igreja. Então, eu particularmente tenho orado de uma forma diferente. Às vezes, no passado, a realidade era, pastor, ora para que Deus abra uma porta de emprego para mim. E nós orávamos, simplesmente orávamos, Deus, abre a porta de emprego. Agora, diante de alguns pedidos, eu falo, Senhor, abre uma porta de emprego que faça com que essa pessoa não saia da tua casa, que ela trabalhe, mas que ela tenha compromisso com o Senhor, ela não perca o foco, ela não se desestabilize, porque às vezes a pessoa está aqui, quarta-feira, pedindo oração, nós oramos, a pessoa consegue um emprego, e a pessoa só volta quando o contrato acaba. Então, eu não sei, a gente vai precisar orar para que os contratos acabem? Não, nós não queremos ver a família desassistida, mas nós queremos ver pessoas que tenham compromisso com o reino e tenham compromisso com aquilo que o rei do reino tem dado a elas. Porque não tem nada de erro, meus amados irmãos, ter um trabalho, ter um recurso, ter algumas entradas, né, na sociedade, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso, mas o errado é quando nós substituímos, nós damos mais atenção às distrações do que aquilo que o Senhor tem nos dado. Alguns têm trocado Jesus por um jogo de futebol, alguns outros têm trocado Jesus por um programa de televisão, outros têm trocado Jesus por uma viagem de final de semana. Outros têm trocado Jesus simplesmente com aquela questão, eu preciso ficar em casa e descansar, porque amanhã eu vou trabalhar. E é engraçado, porque a pessoa está em casa, ela não descansa. Ela está envolvida com um monte de coisa, a cabeça está trabalhando, ela não dorme, ela não descansa, no outro dia ela continua cansada e ela perde a oportunidade. E aí entendam que eu estou falando não é no sentido de tão somente religiosidade, estar aqui aos domingos, mas isso envolve tudo. Porque às vezes alguns dizem dentro de casa, nós não temos tempo para ter o momento de oração com a família, mas a gente tem tempo para tudo. Nós fazemos tudo dentro de casa. Nós chegamos em casa, deitamos no sofá, tiramos nosso cochilo, assistimos nossos programas de Netflix, fazemos tudo. Mas às vezes não tem tempo para parar um minutinho com a família, com os filhos, perguntar como foi o dia, orar. E aí o que acontece? Nós terceirizamos isso. Nós terceirizamos isso para outras pessoas. E quando dá errado, nós temos aquela síndrome de Adão e Eva. Nós colocamos a culpa no outro. Não. Meu filho está assim porque a igreja não teve trabalho para ele. Ah, não, minha esposa está assim porque as mulheres lá no grupo não acolheu ela. Não, o meu esposo está assim porque não tem trabalho para os homens. Então, às vezes nós vamos terceirizando e vamos deixando que distrações vão roubando aquilo que nós temos que fazer. E entenda que existem responsabilidades que é dado a mim e a você.
Existem responsabilidades de cuidado, de amor, de afeto, de pastoreio que é dado a mim e a você. E Deus, Ele está observando isso num sentido de que a família é o núcleo onde todas essas coisas acontecem. O que mais se assemelha de uma família, eu vejo assim, num princípio assim do que nós vivemos, é a igreja. Aqui nós temos pessoas com mentes diferentes, cabeças diferentes, realidades diferentes, dificuldades diferentes. Porém, é esse sentido do pastoreio, do acolhimento, do amor, da repreensão, do ânimo, em qual núcleo deve acontecer com mais ênfase? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E aí nós nos distraímos, e aí nós terceirizamos, e aí nós colocamos profissionais para que façam isso. E assim, a tendência de dar errado é muito maior do que dar certo. Porque Deus, Ele dá a nós essa oportunidade. Quando o Senhor, Ele coloca diante desse homem, falando, olha, vende tudo o que você tem, vem e segue-me. Jesus, Ele não estava ali travando uma luta, ou até mesmo querendo bater de frente com as riquezas daquele homem, porque Ele é o dono do ouro e da prata, o Senhor, Ele tem todo o poder, toda a riqueza. Ele simplesmente estava vendo a disposição do coração daquele homem em segui-lo verdadeiramente, sem deixar que as distrações dessa vida roubassem o melhor que ele tinha para aquele homem. E na nossa família não é diferente. Deus, Ele tem muitas coisas boas reservadas para a nossa casa. Deus, Ele tem promessas que únicas e exclusivas para a família. Deus, Ele é o Senhor da família, Ele projetou a família. Nós temos falado isso, a família não é um erro de percurso, a família não é um plano B, a família não é um rascunho, a família é algo que Deus criou, Deus ama, Deus quer o bem. E nós temos que fechar as portas, fechar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos para tudo aquilo que tira a nossa distração. Tudo aquilo que tira a nossa distração e nos deixa a parte do que a família está fazendo. E por vezes nós optamos fechar os olhos para aquilo que os filhos estão fazendo dentro de casa. Por vezes nós optamos em fechar os olhos para a forma com que nós lidamos e nos relacionamos com os nossos cônjuges. Nós simplesmente fechamos e dizemos, tanto faz, tanto fez. E depois que o problema vem, nós nos perguntamos, por que o problema está batendo na minha casa? Por que sempre aqui? Talvez é porque nós não estamos dando a atenção devida e estamos deixando que distrações tirem o nosso foco. Tirem o nosso foco. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Assim, quando nós olhamos para a vida cotidiana hoje, nós temos muitas facilidades, comparado àqueles que são das décadas de 80, as famílias da década de 80, e às vezes a gente pergunta, né, por que na década de 80 os comerciais que a gente vê é da família mesa? Por que nós vemos todo mundo unido? Por que nós vemos aquelas fotos bonitas de todo mundo no parque? Porque não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha telefone celular, não tinha nada disso. Mas a pergunta é, não tem como a gente tirar isso do tempo que nós vivemos também. Mas nós não podemos deixar de lutar pela família, meus amados irmãos. Porque a pergunta é, naquele tempo não tinha problema? Lógico que tinha problema. O pai colocava os 5 filhos no bagageiro do Fusca, ia para o parque do Ibirapuera, as crianças já iam se beliscando, já iam se pegando ali, descia todo mundo bem, e chegava a hora do lanche, todo mundo ficava bravo um com o outro, o pai ficava nervoso, mas assim, às vezes a foto que a gente pinta é de perfeição, mas tinha desafios lá também. Entenda no que eu estou querendo chegar. Tinha desafios lá naquele tempo. E tem desafios nos dias de hoje. E o que o Senhor está dizendo? Da mesma forma que eu fui compassivo, amoroso e generoso com as famílias dessa década, eu também sou amoroso e compassivo com as famílias que estão no século 21, com as famílias que estão em 2023, com as realidades e os desafios que você vive. É a realidade do marido que sai muito cedo, chega muito tarde, a realidade da esposa que às vezes fica muito tempo sozinha em casa, a realidade dos filhos que não saem do quarto. O Senhor, meus amados irmãos, Ele não perdeu o controle. Mas nós não podemos deixar que as distrações nos levem para longe, a ponto de que nós deixemos a família escorregar por nossas mãos e descer ribanceira abaixo.
E alguns já entregaram suas famílias ao acaso e falando assim: olha, seja o que for, deixa acontecer. O menino não quer o conselho, que ele quebre a cara. O esposo não quer seguir pelo caminho correto, que ele se estrepe lá na frente. Não, gente. A gente tem que ter esse cuidado e esse sentido de que o Senhor, Ele nos dá um direcionamento. E esse direcionamento é: cuide da sua casa, cuide da sua família, cuidado com as distrações. E aí, às vezes, a gente acha muito mais fácil ficar vendo os influencers, né, do YouTube, TikTok e outra rede social, e a gente ficar seguindo esses camaradas que mostram que tudo é fácil, tudo é simples. Teve um dia que eu estava olhando, faço uma torta de frango em 3 minutos. Eu comecei a olhar aquilo e falei: nunca eu consigo fazer isso em 3 minutos. É um negócio que vendem que ninguém consegue fazer, entendeu? É uma realidade que coloca lá como fazer seu filho ficar quieto no meio da multidão. O pessoal dá o sentido, dá os comandos. Mas aquilo a gente não faz com ninguém. Por quê? Nós somos seres humanos. E às vezes nós damos mais atenção a estas coisas, a essas distrações, do que o que a Bíblia está nos dizendo. Orar. Quanto tempo nós estamos dedicando a orar pela família? Quanto tempo nós estamos dedicando a conversar com o cônjuge? Quanto tempo nós estamos dedicando a ter um nível de relacionamento, por mais difícil que seja, com os filhos? Quanto tempo nós estamos dedicando para cuidar do nosso espiritual e para que nós continuemos de pé? Porque, às vezes, a gente está tão preocupado em cuidar dos outros que a gente não cuida da gente. A gente fala para o filho ler a Bíblia, a gente fala para o esposo, vai para o culto dos homens, a gente fala para a esposa, olha, fica atenta, cuidado, mas a gente não está cuidando da gente. A gente está frio, a gente está vazio, a gente está com um espírito oco. É como diz a palavra, é como sepulcros fechados. Por fora é tudo muito bonito, mas lá dentro a coisa está feia. A coisa é algo amedrontadora, ninguém quer lidar com o que está dentro, mas nós prezamos pelo que está fora. E o Senhor, Ele fala, olha, não é o que está fora que faz a diferença, o que faz a diferença é o que está dentro. E aí, na realidade da família, essa questão das distrações, elas tomam importância, uma vez que nós entendemos que o nosso coração precisa estar no lugar certo. E o lugar certo para o nosso coração estar é nas mãos do nosso Senhor, é aos pés de Jesus. O lugar certo para que nós estejamos com a nossa casa é na dependência do Senhor, é no altar do Senhor. Ainda que ninguém da casa queira fazer, nós vamos fazer. Ainda que ninguém queira orar, nós vamos orar. Ainda que ninguém queira estar na igreja, nós vamos estar na igreja. Ainda que ninguém queira compromisso com Deus, nós vamos ter esse compromisso com Deus. Porque grandes mudanças não aconteceram numa realidade onde coletivos, multidões foram mobilizadas. Sempre começa com um. É uma mãe que ora por um filho, é um pai que ora pela conversão da esposa, é uma família que ora pela família de um modo geral. Então, veja, tem que começar com a gente. E isso não pode dar espaços para que as distrações da vida roubem essa oportunidade. Muitas são as distrações que a vida tentarão nos colocar. Aplicativos surgem muitos a todos os momentos, programas de televisão da mesma forma, trabalho muitos, e a gente vê hoje que o trabalho rompeu a questão geográfica, agora é híbrido, alguns trabalham um tempo em casa, outros trabalham na empresa, outros trabalham só em casa, e a gente precisa tomar esse cuidado, porque senão tudo isso vai fazer com que a nossa família fique em segundo plano. E quando o Senhor Jesus ele nos coloca diante dessa passagem do homem que tinha as posses, ele simplesmente disse a ele: vai, vende tudo que tem e segue-me. Seguir a Jesus é o melhor caminho, fazer a vontade dele é o melhor caminho, e é isso que ele quer para a minha e para a sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja de tais distrações, e que em meio às muitas distrações que possam surgir, nosso coração possa estar no lugar correto, porque estando no lugar correto,
nós não ouviremos uma outra voz, senão a voz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento mais uma vez? Vamos colocar nossa família diante do Senhor? Vamos colocar nossa vida, e talvez você possa ser esse ou essa que tem se perdido em meio às distrações. E a oração nessa noite é: Senhor, realinha o meu coração, realinha a minha atitude frente à família, para que eu possa dar a devida atenção àquilo que o Senhor tem para ela. Vamos orar. Pai de amor e bondade, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem dado a nós a Tua Santa Palavra, e a Tua Santa Palavra nos mostra que não há um outro caminho a seguir, senão o caminho da cruz, o caminho de Jesus. Ó Deus, cuida das nossas famílias, ajuda-nos a vencer as distrações da vida, enche o nosso coração de esperança, guarda-nos debaixo da Tua proteção, e é no nome de Cristo Jesus que nós oramos, consagramos nossa casa, nossa família e pedimos a Tua ajuda. Cuida dos nossos lares, cuida, Senhor Jesus, da nossa casa, cuida da nossa igreja, que de forma alguma venhamos dar procuração para que outros cuidem da nossa casa, senão o Senhor. Nossa casa é do Senhor, nosso coração é do Senhor, tudo que temos é do Senhor. Não nos deixe, ó Deus, fazer com que as bênçãos do Senhor se tornem maldição. Maldição essa que nos afastará, que nos afasta do Senhor, mas que ao contrário possamos olhar para tudo isso com um olhar grato, sabendo que o Senhor é aquele quem tem nos dado para a honra e glória do Teu santo nome. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento, vamos ficar de pé, e com esse cântico nós estaremos aproveitando para recolher nossos dízimos, ofertas e promessas de fé, e logo depois nós estaremos orando, a fim de que Deus nos acompanhe, nos guarde, nos dê uma boa semana. Então vamos louvar ao Senhor neste momento.